Ó, tem mais um Vademecum aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, que já é um outro conceito, aí eu já gosto mais. Esse tem cara mais de livro de advogado mesmo, né? Da Ridel lá. Vejam que, né, a Saraiva não é dona do título, é possível ter, né, 2 títulos concorrentes. E esse tem um diferencial que ele vem com planner. Ó, eles já buscaram um diferencial. Você vê, é o mesmo assunto, basicamente, praticamente o mesmo conteúdo, só que aqui eles têm um planner, né? E note que está na 36ª edição. O da Saraiva estava por aí também, né? 35ª, então ambos vendem muito bem, né? O da Saraiva é mais reconhecido. Eu acho que as tiragens da Saraiva são gigantescas. Mas a Ridel entrou aí para fazer uma concorrência feroz. Né? Emma, da Jane Austen. Então, gente, olha aí o chovendo molhado, né? Editores escolhendo publicar uma autora para lá de clássica, para lá de... Tudo bem que ela foi reformulada, tem filme, versão da Emma na Netflix, quer dizer, são clássicos que ganharam releituras recentemente. Mas esse aqui não, é uma tradução da obra, ponto, né? É uma obra clássica. Eu gosto da Jane Austen, não amo, mas gosto. Mas o que eu vejo é, de novo, chovendo molhado. Na minha opinião, eu gosto. O estilo flat, né? São ilustrações sem sombra, né? Sem sombreamento, vetorizada, né? Com cara de vetorizada. É um estilo que eu gosto. Eu acho que é um estilo que não envelheceu e também não é tão antigo assim. As capas... Tem muitas capas atuais que estão seguindo essa tendência. Essa eu diria Frida Kahlo, né? Eu diria que é uma tendência de capas que já vem seguindo há pelo menos uns 2 anos, eu acredito. Entre 1 e 2 anos que começou a vir essa tendência de capas de livro com essa pegada de design flat, né? De ilustração flat. Sim. Eu gosto, eu acho que está adequada para o nosso momento. E como você disse, ela é uma autora clássica. Se também fosse feito de outro jeito, eu acho que também estava ok. Olha lá o Fábio comentando, Jane Austen repaginada quer dizer recapada. Vocês já viram Jane Austen antes. Então a editora aqui está escolhendo, tudo bem, uma capa, um arzinho moderninho, como se ela fosse uma personagem desenhada atual, é da Antofágica, que é uma editora pequena, que está arriscando publicar esse clássico. Muitas editoras vão para isso. Quando elas estão na dúvida, elas escolhem publicar um clássico, tá, gente? Eu acho que é uma certa falta de originalidade, mas tudo bem, isso sou eu aqui falando, eu não estou sentada na mesa de editora-chefe da Antofágica, então posso dar palpite, não custa nada, né? Eles estão lá tentando resolver o problema de caixa, então se eles acham que vende, tá tudo certo. Mas eu acho que é um pouco chovendo molhado. Aqui, ó, a Natália comentou, ó, é um estilo que está sendo muito usado nos romances contemporâneos, sim, nos romances também. Exatamente. O design flat flat art também. Exatamente. O que mais que nós temos aqui? A Montessan falando, farei uma capa. Não entendi. Qual é o problema? Saquei. Problema. Nós temos aqui mais também a cor chapado, o André Martins falando, não curto esse tipo de ilustração para capa, de cor chapado. Tá. É um negócio, é um estilo que ele é forte, né? Ele é um estilo de personalidade. Então... Eu acho que estão tentando pegar leitoras jovens. Leitoras que estão lendo histórias românticas, histórias de mulheres, aventuras. Então, ele está na mesma frequência de imagem dessas histórias de mulheres fortes, de mulheres que vão atrás do seu amor e não sei o quê. Só que, né, engana um pouco, porque Jane Austen, ainda que ela fosse uma pessoa que desbravou, fez muita coisa na época dela, mas, né, Emma não é uma história exatamente
né, novidade, moderna. Não é uma mulher com que muitas mulheres hoje se sentiriam, né, conseguem entender, mas ela é muito de outra época. Né? Angel Charles está falando aqui, não gosto dessa ilustração de capa, parece desenhos genéricos e campanhas publicitárias sem personalidade nenhuma. Não concordo, mas ok. Mas assim, sabe o que me lembra também? Um lugar em que tinha muito dessas ilustrações? A revista Marie Claire. É o que eu digo, ela é direcionada a mulheres que estão com uma pegada assim romântica, leitura de histórias românticas. É isso mesmo. Então, tá repaginando Emma com uma história romântica moderna, que não é propriamente, mas estão tentando emplacar. Né? Esse eu não digo nada, né? Você vê, gente, vejam aqui um livro que anda absolutamente em função do conteúdo. Sim. Não é atrativo de forma alguma. Aliás, é até difícil de ler tudo isso. Né? Mas para quem é da área, com certeza isso aí é suave aos olhos, né? Porque isso aí é uma bíblia, né? Isso aí é o vademecum dos psicólogos. Chama Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5-TR, texto revisado. Que faz a descrição de todas as doenças mentais, transtornos mentais, e né, nessa época que a gente tem muita gente ficando com problemas e tal. Então, esse é um dicionário necessário para muitos psicólogos. Então, lá vai ele, capa dura também, e olha o preço, gente, R$232. Então, é o tipo de livro que é considerado essencial para muitos psicólogos, né? Tem 1.000 e tantas páginas, né? O que justifica um pouco, né? Ser capa dura e ter esse preço, mas né? Ele tem atrativo zero em termos de capa, de aparência, porém o conteúdo muito provavelmente é considerado essencial para determinada categoria profissional, a dos psicólogos. Aí a leitura que eu faço dessa capa, já vou eu na contramão, né? Tem muito texto. E precisa ter tudo isso de texto. Então, o que acontece aqui? Qual é a informação mais importante dessa capa? Texto revisado. Então, assim, quem já tem esse livro em versão antiga vai recomprar esse livro, porque ele tem texto revisado. E ele tem o DSM-5-TR, que eu imagino que deva ser como tem um trademark ali, né? É a 5ª edição, né? A 5ª edição, texto revisado, mas tem aquele DSM-5-TR e é um trademark. Então, quer dizer que isso aí deve ser uma metodologia, alguma coisa assim. Não, isso aí é o que os psiquiatras americanos, a associação deles, eles discutem, e a cada ano eles lançam as conclusões a que eles chegaram, que é esse manual aí, entendeu? Então, de ano para ano, às vezes eles chegam à conclusão, tal coisa não é doença, tal coisa é doença, tem essa novidade, blá, blá, blá. Aqui a gente descreve essa doença. Então, ele é um manual de referência mesmo, para quem atua na área. E olhando aqui, ó, ele traz os códigos da CID, né? Que o CID a catalogação de transtornos aqui do Brasil. Então, provavelmente, esse DSM deve ser o americano e o CID é a versão brasileira. E muitos brasileiros seguem os americanos, assim, meio sem discutir, né? Agora, entrando na questão do design da capa, como eu estava falando, qual que foi a intenção da editora, com certeza, e que foi passado para o designer, e o designer seguiu, eu acho que de forma competente. Como tem muito texto, e tem algumas informações que precisam estar em muito destaque, que isso aí claramente foi o editor mandou destacar, que é o texto revisado do DSM. A capa é minimalista, embora pareça como a galera tá brincando aqui, falando que parece que foi feito no Canva, no Word e tal. Essa aí parece mesmo. Essa saiu do Canva. Mas o minimalismo dessa capa é importante, porque não pode perder a informação do texto, não pode brigar com absolutamente nada. E azul é cor da medicina, é cor da psicologia e tal.
Então, assim, é uma capa bastante adequada. Eu considero ela bastante adequada. Eu considero uma capa feliz, porque você, até de longa distância, você consegue entender do que se trata sem precisar ler tudo. Você de bater o olho, você tem aquela informação do DSM lá, que para um psicólogo isso aí já vai ser o suficiente. Todo o resto vira secundário. Então eu diria que essa capa é extremamente adequada e eu considero ela feliz. Porque, olha, pessoal, capa, ela tem que servir a um propósito. Eu acho que eu já comentei isso em outras vezes aqui, mas a capa ela tem um propósito principal. Ela é o primeiro contato do leitor com o livro. E ela precisa ser muito clara no que ela vai entregar e no que ela se refere. Antes mesmo que a pessoa se interesse até em abrir. Ela tem que bater o olho e, assim, em meio segundo a pessoa já entende sobre o que é esse livro. Ela não precisa ler tudo. Ela bate o olho, se ela é da área, ela fala, putz, esse livro aqui eu preciso dele. Sim. Então ela cumpre os requisitos, todos os requisitos para mim. Ela facilita a venda, ela é clara, ela cumpre o objetivo dela. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.